Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Um membro da Igreja escreveu no dia 21 de outubro de 1999, isso foi há cerca de 23 anos atrás, dizendo: 70 anos depois da Igreja do Tempo do Fim ter iniciado a sua obra em 1933, o ano 2003, que é o ano que este autor, que essa pessoa apontou, é a mais possível data para o dia da primeira ressurreição. Isto é, o dia das trombetas de 2003. Por isso ele estava a referir a 70 anos depois da obra do Tempo do Fim ter sido iniciada. E aqui estamos nós hoje, queridos irmãos, 19 anos mais tarde, dessa data que ele profetizou em 2003, que seria a vinda de Cristo, mas nessa nota dele ele escreveu: isto é muito sistemático e tudo fora do meu controle, por isso não é minha invenção. Queridos irmãos, tem havido muitos falsos profetas apontando a datas em vários pontos, fazendo vários erros, infelizmente, causando problemas com várias pessoas. Precisamos ter cuidado com isso, irmãos. Precisamos ter cuidado com isso. Por outro lado, há pessoas que guardam o sábado, mas que dizem: os dias santos de Deus são opcionais. Isto é, não são necessários. Queridos irmãos, os dias santos de Deus não são uma opção que você pode ou não guardar se você decidir. Eles são mandados por Deus para serem observados para sempre. Por exemplo, falando acerca do dia de expiação, em Levíticos 23, versículo 29, que é um dos dias santos de Deus, diz: toda a alma que nesse dia se não afligir será eliminada do seu povo. Eliminada. Queridos irmãos, isso não é uma opção. Ou digamos assim, é uma opção se você é eliminado ou não. Por outro lado, há outros que dizem que os dias santos de Deus são uma distração do Evangelho. A verdade, irmãos, é que os dias santos de Deus são uma parte integral do Evangelho. Eles, isto é, os dias santos, apontam para o plano de salvação de Deus, que explica o Evangelho, a boa nova do reino de Deus. E, queridos irmãos, isto é um grande mistério que pessoas não entendem. Algumas pessoas continuam ao longo dessa história de que os dias santos distraem uma pessoa do Evangelho e depois dizem: não queremos que a mensagem da graça seja confundida com as leis, as quais o Evangelho especificamente diz que não são necessárias para os cristãos. Queridos irmãos, Paulo nunca disse que as leis de Deus não são necessárias para os cristãos. Isso é, digamos assim, o mistério da iniquidade. Isso é o espírito
de anticristo. E ao longo disso, as pessoas dizem, olha, uma vez salvo, está sempre salvo. E por isso dizem, você não precisa guardar a lei de Deus. Queridos irmãos, Satanás está absolutamente comprometido a esconder o grande plano de Deus de você. Vejam em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Aqueles que não estão a entender a verdade, está encoberto. Nos quais o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, aqueles que não acreditam no Evangelho do Reino de Deus, na vinda de Cristo e que Ele vai reinar para a terra para estabelecer o milénio de paz na terra. Ou as pessoas não entendem isso, pensam, olha, quando morremos vamos para o céu e pronto, já estamos. Não. Quando morremos, estamos a dormir até à vinda de Cristo. Então haverá uma ressurreição. Isso é, os mortos retornarão a viver. Está claro, os mortos em Cristo primeiro e os outros depois. E por isso o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Queridos irmãos, a boa nova do reino de Deus não é pregada hoje em dia. Satanás está a perverter, a distorçar o Evangelho de qualquer maneira possível. De qualquer e toda maneira possível. Queridos irmãos, esta ideia de que a mensagem de graça não deve ser confundida com as leis de Deus. Isso está numa contradição direta contra o que Jesus Cristo disse. Podem ler em Mateus 19, versículo 17. Mateus 19, versículo 17. E ao fim desse versículo diz: se queres, porém, entrar na vida, está claro, é na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele perguntou quais. E depois Jesus Cristo começa a descrever alguns dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Quais? É bem claro que são os 10 mandamentos. Está claro, não descreveu todos. Queridos irmãos, este mundo está, de uma maneira geral, oposto aos mandamentos da lei de Deus. Mas, de uma maneira geral, está oposto só a um desses 10 mandamentos. Sim, porque dizem, não devemos matar. Bem, hoje em dia já matam, o aborto é claramente um assassínio. Mas, de uma maneira geral, o mundo está basicamente contra só um desses 10 mandamentos, que é o sábado. Porquê? Porquê? Vocês leem em Êxodos, capítulo 20, versículo 8 a 11. Êxodos, capítulo 20, onde descreve o 4º mandamento do sábado. Sim, não é do domingo, é do sábado, do 7º dia. E diz, começando no versículo 8,
lembra-te do dia do sábado. Por que diz lembra-te? Porque já sabiam. Antes de Moisés já sabiam. Até no dia de Adão e Eva já sabiam qual era o sábado, qual era o sétimo dia. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas não trabalhas o teu trabalho para ganhar o teu dinheiro para viveres. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro, nas tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado, e está claro, o Senhor o santificou. Você não pode santificar uma coisa, Deus é que tem que santificar uma coisa. E Deus o santificou, e Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Por isso o sábado aponta para o dia, para o descanso. É o dia de descanso. Aponta para um descanso. Mas aí tem um significado duplo. Porque aponta para o grande descanso final. Aponta para o plano de salvação de Deus que nos vai dar, ao fim deste plano de salvação, um descanso eterno. Aponta para a criação física do homem, ao fim do 6º dia, e descansou no 7º, mas aponta para a criação espiritual, que é um sábado de descanso eterno. E por isso, vejamos então em Hebreus capítulo 4, versículo 4 a 9. Hebreus capítulo 4, versículo 4 a 9. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao 7º dia, que é o sábado. E descansou Deus no 7º dia, que é o sábado, de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar diz, não entrarão no meu descanso futuro. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, no descanso deste sábado simbólico futuro. Um descanso espiritual. Um grande descanso. E que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Isto é parte da boa nova, parte do Evangelho. O sábado. De novo determina certo dia, hoje, falando por David, que foi muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. As pessoas endurecem o coração. Não vou guardar o sábado, vou guardar o domingo. Não endureceis o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito do outro dia futuro, de um descanso futuro. Está a falar aqui um significado espiritual. Portanto, resta um repouso, descanso do sábado, sabatismo em grego, ou repouso sabático para o povo de Deus. Por isso resta um repouso sabático, uma guarda do dia de sábado para o povo de Deus, porque aponta para o futuro. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, aquele que guarda o sábado, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Queridos irmãos, o sábado tem um significado duplo. A criação física e a criação espiritual.
Por isso o sábado, digamos assim, é uma cartilha, é algo que expõe de forma leve e dinâmica o conteúdo. E qual é o conteúdo? O conteúdo é o plano de salvação de Deus. Mas o sábado semanal, digamos assim, é uma coisa muito breve e dinâmica. Porque está a descrever esse descanso, o verdadeiro descanso, que é o descanso eterno no reino de Deus. Isto é a vida eterna no reino de Deus. E para termos a vida eterna no reino de Deus, há um plano de salvação. E esse sábado é explicado em maior detalhe, o conteúdo disso é explicado em maior detalhe pelos sábados anuais, isto é, pelos festivais de Deus anuais e os dias santos anuais, que então explicam em maior detalhe esse plano de salvação, o qual é em duas fases principais. A primeira fase é a primeira vinda de Cristo e a segunda fase é a segunda vinda de Cristo. Por isso é que lemos, voltando a Levítico 23, começando no versículo 1, diz assim, diz o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhe as festas fixas. Não é que você pode mudar, não é que você não tem interesse. Que proclamareis, serão santas convocações, dias para se reunirem. São estas as minhas festas, as festas de Deus. E depois diz, no versículo 3, 6 dias trabalharás e ao 7º será o sábado. Santa convocação, é sábado. E por isso vê-se aqui no versículo 1 a 3, está a dar esta cartilha, este resumo leve, mas agora no versículo 4 vai abrir o sábado, vai expor o sábado em maior detalhe, o significado espiritual do sábado em maior detalhe, dizendo, são estas as festas fixas do Senhor, a mesma expressão, as santas convocações que proclamareis no seu tempo. E por isso guardar o sábado, que é o 4º mandamento das leis de Deus, integralmente implica que temos que guardar as festas santas. Não são opcionais. E depois está a descrever os vários festivais e os dias santos. Por isso, o sábado semanal está intrinsecamente conectado com os sábados anuais. Os dias santos de Deus, os sábados anuais, revelam o plano de Deus em maior detalhe, explicam, amplificam o significado do sábado. E por isso os planos, os dias santos de Deus anuais, as festas santas de Deus, explicam o plano de salvação, explicam o caminho para termos a vida eterna no reino de Deus. E isso, irmãos, é o Evangelho do reino de Deus. Por isso os dias santos apontam, revelam, clarificam, dão-nos uma relembrança do plano de Deus. E fazemos isso anualmente, como sombras de coisas por vir. Esta é a boa nova do reino de Deus. Então, por que é que estamos aqui a observar o dia das trombetas? Que é um dos 7 dias santos.
anuais. Um dos 7 sábados anuais. Estamos a observar o Dia das Trombetas para nos lembrar do plano de Deus de salvação. Dos passos principais do verdadeiro Evangelho. E por isso hoje, no Dia das Trombetas, estamos a focar, a enfatizar especificamente o 4º dia santo. O dia santo do meio. O pivô. Aquele dia santo decisivo, o qual celebra o maior acontecimento na história da humanidade, que celebra a revelação do mistério de Deus. Esse é o significado deste decisivo, deste dia santo pivotal que está no meio, porque o 4º dia santo está exatamente no meio de 7. No meio, é pivotal. E por isso, porque é que é tão importante? Porque é o cerne, o centro, o núcleo do Evangelho. O dia das trombetas, que é simbolizado ou explicado em maior detalhe no livro do Apocalipse, consiste de 7 trombetas. Por isso, o dia das trombetas representa essas 7 trombetas. Não só a última, mas essas 7. Sim, a última é este toque final, crítico, extremamente importante. Mas estas 7 trombetas são parte do 7º selo do livro do Apocalipse. Sim, o livro do Apocalipse tem 7 selos. 7 selos marcados aqui, e este documento está anexo ao nosso sermão, no nosso site da igreja, e o 7º selo abre como um leque em 7 trombetas. E este 7º selo, que consiste de 7 trombetas, representa o período final, o último ano dos 3 anos e meio da grande tribulação. Ora, vejamos aqui umas partes do livro do Apocalipse, então. Vamos então agora focar em algumas partes do livro do Apocalipse e também em algumas das parábolas de Jesus Cristo. Vejamos então primeiro Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Aqui em Apocalipse capítulo 6 vê-se o 6º selo sendo aberto. Apocalipse capítulo 6. Esse 6º selo é descrito a começar do versículo 12 de Apocalipse 6 até ao versículo 17. Que basicamente são os sinais celestes, que basicamente é depois do início, é ao fim de 2 anos e meio da grande tribulação, que dura por 3 anos. Esse é outro tema que expliquei em vários sermões separados, esses períodos de marcação de tempos. Mas o ponto importante aqui
é que quando vêm os sinais celestes, é um sinal de Jesus Cristo, de Deus, através de Jesus Cristo, a dizer que, digamos assim, basta, e Ele agora vai intervir na situação mundial. E assim, a força, a capacidade, a intensidade da grande tribulação vai ser reduzida, porque se não fosse reduzida, nenhuma pessoa sobreviveria durante esse período. Vai ser reduzida. Porquê? Porque Jesus Cristo vai intervir e vai proteger as pessoas que se arrependeram durante a grande tribulação. E vemos aqui no versículo 16 e 17 que diz assim: disseram essas pessoas que se esconderam nas cavernas dos penhascos e dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Aquele que está no trono é o Pai, e da ira do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Isto é os sinais a Jesus Cristo dizer: basta. Agora Ele vai começar a intervir nas coisas do mundo. Isto é o início da ira deles, do Cordeiro e do Pai. E por isso vemos que agora Jesus Cristo vai começar a intervir diretamente nos acontecimentos deste mundo. E vai concluir com a 7ª trombeta, porque são 7 trombetas. Este período aqui são 7 trombetas. E conclui com a 7ª trombeta, que representa, como vamos ver daqui a pouco, a completação, como diz em capítulo 15, versículo 1, usando a palavra que está aqui, a consumação da ira de Deus, da cólera de Deus. Quer dizer, a conclusão, que esta ira começa com a primeira trombeta, mas a 7ª vai ser a consumação, a conclusão desta cólera, desta ira de Deus. E então vê-se aqui em Apocalipse capítulo 8 e Apocalipse capítulo 9 essas trombetas a serem tocadas. Estas primeiro 6 trombetas. E depois vê-se no capítulo 10, no versículo 5 a 7, então vê-se o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quando neles existe, já não haverá demora. Okay. Agora, já não vai haver demora. Porquê? Porque a 7ª trombeta vai tocar. E diz assim no versículo 7: mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, isto é a 7ª trombeta, a última trombeta, cumprirá-se-á então o mistério de Deus. O mistério de Deus vai ser cumprido, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus é quando o quê? Homens de poeira, homens e mulheres que foram feitos de poeira, são finalmente nascidos de novo, nascem de novo finalmente na família de Deus, como seres espirituais. Então, um bocadinho mais adiante, no capítulo 11, no versículo 15, diz: o 7º anjo tocou a trombeta. Por isso, o dia das trombetas, irmãos, representam estas 7 trombetas, mas o cúmulo, o ápice, o ponto crítico final é a 7ª trombeta. E então diz aqui, quando tocou a 7ª trombeta deste 7º anjo, e houve no céu grandes vozes dizendo:
o reino do mundo se tornou de Nosso Senhor e do seu Cristo. Os reinos, os governos deste mundo agora pertencem a Deus e a Cristo. Isto é, a Deus através do governo do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que é Cristo. E Ele, Cristo, reinará pelos séculos dos séculos. E depois um bocadinho mais adiante, no versículo 18, diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado. Chegou, finalmente, esta consumação da ira, que finalmente vai acabar com o governo destas nações do mundo. E aqui então menciona 3 coisas que vão acontecer. Que é o tempo determinado para serem julgados os mortos. Aqueles que estão mortos vão ser julgados para estarem na primeira ressurreição, que é uma melhor ressurreição para a vida eterna, ou continuam a dormir por mais 1000 anos, ou pelo menos por mais 1000 anos, para serem ressuscitados mais tarde. Segundo, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos, aqueles que temem o nome do Senhor, sejam grandes ou pequenos. E terceiro, para destruires o que destrói da terra. 3 grandes séries de acontecimentos que vão acontecer durante este evento, que tem várias subatividades. Este grande evento que é a segunda vinda de Cristo. E há várias coisas que vão acontecer como parte da segunda vinda de Cristo. E isto representa, queridos irmãos, nada mais, nada menos esta última trombeta que a ressurreição. Vemos em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 50. Isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a incorrupção. Eis que digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a 7ª trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. É a última trombeta. É a 7ª trombeta. Este dia das trombetas representa as 7 trombetas, mas principalmente a 7ª trombeta, que é a ressurreição, em que homens de carne, de poeira, são finalmente transformados, ressuscitados em seres espirituais e não mais carne e sangue, para herdarem o reino de Deus, para entrarem no governo eterno, entrarem na vida eterna, como Jesus Cristo mencionou. Vejamos então agora alguma das parábolas brevemente que Jesus Cristo mencionou em Mateus 24. Mateus 24. Em forma de resumo, não vamos ler as parábolas em detalhe, mas vamos ver, dar uma sinopse geral. Você depois vão estudar. Mas em Mateus 24, versículo 31, começando no versículo 31, diz: então Jesus Cristo enviará os anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma e outra extremidade dos céus. Está claro, está aqui a dizer. Esta última trombeta, clangor de trombeta, a 7ª trombeta, como lemos em 1 Coríntios 15, que é esta 7ª trombeta, quando Jesus Cristo vai tomar posse dos reinos deste mundo, como lemos em Apocalipse 11, versículo 15.
Mas agora vejam o detalhe. Isto, digamos assim, é um sumário aqui, versículo 31. Mas agora vejam o detalhe das parábolas que se seguem. Primeiro, versículo 32 em diante, está a falar da parábola da figueira. E vejam aí no versículo 36. Ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai, aquele dia e hora. Quer dizer, vai haver um período em que ninguém sabe quando é. Vejam no versículo 40. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a sua outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Quer dizer, vai haver um período que é antes da proteção da igreja, antes da grande tribulação, como lemos em outras escrituras, em que as pessoas não sabem quando vai acontecer. Porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Não sabeis quando aquele período de 3 anos e meio começa. Sim, porque quando esse período de 3 anos e meio começa, Daniel 12 descreve claramente quantos dias faltam. Mas antes disso, ninguém sabe. E por isso diz, estejam prontos. Leiam no versículo 44. Por isso ficai também vós apercebidos, porque à hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E por isso, estejam prontos, porque 3 anos e meio antes de vir, vai haver esta proteção. Mas não sabem quando é que isso começa. Sim, quando chegar àquele ponto, outras escrituras descrevem que vai haver a abominação desoladora. Mas isso é no momento final, que depois então já sabem que é a hora. Mas antes disso não sabem. Vejam também no versículo 45 a 51, tem outra parábola. A parábola do bom servo e do mau. Que é a seguinte parábola. O que é isso? É um aviso de que vai haver julgamento e que é um processo. Vai haver julgamento e é um processo. Depois segue-se com a parábola das 10 virgens. Capítulo 25. A dizer que 5 estão prontas e 5 não estão. E por isso diz no versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora. Porque essas vão ser, bem possivelmente, protegidas e outras não serão. Bem possivelmente. E depois vemos a parábola dos talentos, a partir do versículo 14, de capítulo 25. Uns têm 5 talentos, outros têm 2 talentos, um tem 1. E conforme os talentos, conforme o crescimento desses talentos, serão recompensados. Mas se não há crescimento, se você não está a usar os talentos, será castigado. Isso é o galardão dos santos. E depois, ainda no capítulo 25, versículo 31 e 32, está a falar quando então, depois disso, Jesus Cristo então vai julgar as nações. Depois do galardão dos santos, ele começa a reinar na terra e vai julgar as nações. Vê-se aí uma sequência, que é um paralelo com eventos ou acontecimentos descritos no livro do Apocalipse. Vejam, por exemplo, Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Lemos há pouco. O versículo 15, que é a 7ª trombeta. Cristo, então, toma o controle dos eventos ou acontecimentos na terra. Capítulo 14. No versículo 1, vê-se então aqui uma ressurreição.
E depois dessa ressurreição está a dizer, no versículo 14 a 16, diz: olhai, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Uma vez que Cristo vem e começa a reinar, e os santos foram ressuscitados, a terra está pronta para a ceifa. Vê-se esta sequência. Mas, ao mesmo tempo, depois vemos, no capítulo 15, as 7 últimas pragas, os 7 flagelos. Que, como lemos há pouco, estes últimos flagelos, capítulo 15, versículo 1, com estes se consumou a cólera de Deus. Agora, Cristo veio, os santos ressuscitaram, a terra está pronta, mas agora vai o castigo. A consumação da cólera de Deus. Este ponto final da cólera de Deus. E depois vemos, no capítulo 16, estes flagelos. Estas últimas pragas, que são tão devastadoras, com dores, devastando os homens com dores, devastando o mar, devastando as águas doces, o sol queimando as pessoas, coisas horríficas, extremas, afetando o trono da besta. E depois lemos o 6º destes flagelos, quer dizer, um período muito breve, muito curto, porque senão ninguém sobreviveria. Vai ser um castigo tão forte na terra, que então diz assim, o rio Eufrates, e então as pessoas, os reis do mundo inteiro, como se lê no versículo 14, vão se reunir para a guerra, para a peleja do grande dia do Deus poderoso. E onde é que se vão reunir? Vão se reunir no vale de Meguido, que se chama Armagedon, ou Ramagedon. Vão se reunir nesse local. E depois, continuando, no capítulo 19. No capítulo 19, em paralelo com isto, vê-se então uma cena do casamento da noiva, as bodas do cordeiro, cuja esposa já se ataviou. Vê-se aí no versículo 19, versículo 7, em paralelo. E depois vê-se disso, aí está um ponto importante, irmãos. O ponto importante aqui é o seguinte: você vai estar lá ou não? Esse é o ponto importante. Não é onde é ou não é e tal, isso tudo. Não vale a pena discutir acerca desses detalhes. O importante é, você vai estar lá ou não? Isso é que é importante. Você está pronto, está ataviado ou não? Isso é que é o ponto importante. E depois vê-se, Jesus Cristo, então, vai lutar contra as nações. Lembram-se que lemos há pouco em Apocalipse 11, versículo 18, são os mortos, são julgados, é a ressurreição, o galardão, estão a receber o casamento e o galardão, as suas responsabilidades, e então é o castigo daqueles que destroem a terra. E aqui vê-se que ele vem como Rei dos Reis, vem com reger na terra, governar na terra com um cetro de ferro, como lê-se no versículo 15 da Apocalipse 19, e ele então é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E depois lê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 19, e vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então vê-se que esses foram, a besta e o falso profeta, foram atirados para o lago de fogo. E essas nações foram destruídas. Essas nações que se tinham reunido em Armagedon,
foram destruídas. Em Zacarias, capítulo 14, dá um bocadinho mais detalhe acerca desta guerra. Zacarias, capítulo 14. E diz: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E depois diz no versículo 13: e sairá o Senhor, como sabemos que é Jesus Cristo, e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. E depois lê-se ao fim do versículo 5: virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. É claro que é Jesus Cristo que vem, que é o Verbo, que lemos isso em Apocalipse 19, que é a palavra de Deus, que é o Verbo, que é Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por isso vemos aqui que estas nações se reúnem, a besta e o falso profeta são atirados para o lago do fogo e isto, irmãos, em sumário simples, é o significado do Dia das Trombetas. O Dia das Trombetas, que é este dia santo decisivo, que representa este período quando Deus diz: chega, basta, eu vou intervir agora, que é um período de um ano, mas que acaba com a vinda de Cristo, em que Ele vai destruir aquelas pessoas que destroem a terra, mas antes disso vai ressuscitar os santos e vai dar-lhes o galardão, como lemos em Apocalipse 11, versículo 18. Isso é a sétima trombeta, quando Jesus Cristo toma posse do reino. E, queridos irmãos, assim vemos que o significado deste dia das trombetas é enorme. É enorme. É o dia santo decisivo, em que o mistério de Deus é revelado, os santos são ressuscitados e, por isso, os dias santos magnificam, e particularmente este dia das trombetas, que é decisivo, que é pivô neste plano de salvação. Os dias santos amplificam, apontam, revelam o plano de salvação de Deus, esta boa nova do reino de Deus. Então, por que estamos aqui, irmãos? Por que estamos aqui a celebrar o dia das trombetas? Porque estamos a celebrar este dia extremamente decisivo, pivotal, deste evento enorme na história humana, quando Deus, através de Jesus Cristo, toma conta dos governos deste mundo. E por isso estamos aqui, irmãos, para celebrar a revelação do mistério de Deus. E, queridos irmãos, que grande dia de alegria este dia é.